Maio 13, João 4, de 31 a 54. A mulher samaritana saiu, Jesus ficou sozinho, os discípulos chegaram da cidade com comida, que eles haviam ido buscar comida, e disseram para ele: Rabi, come. Então Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Qual era essa comida? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Detalhe: o fator mais importante, teologicamente falando, é a comida, porque o pecado veio por causa da comida. O homem no paraíso, no jardim de Éden, ele desobedeceu a Deus, não fez a vontade de Deus para fazer a sua vontade de ter aquela comida. Ele desobedeceu. Então Jesus está fazendo um jogo de palavras. Ele está dizendo: você pensa o quê? Que eu vim aqui para ficar comendo? Que eu tenho que comer não é o que o homem comeu lá no jardim do Éden, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, o que eu vou comer é a vontade de Deus, que é o que nós deveríamos ter feito no paraíso, mas não fizemos, resolvemos fazer a nossa vontade, satisfazer o desejo do corpo por comida. Jesus está dizendo: não é essa comida que eu tenho que comer. Foi por causa dessa comida que toda essa loucura aconteceu e nós estamos aí perdidos nesse mundo louco, cheio de violência e de desgraça e de tragédia. Por quê? Porque resolvemos fazer a nossa vontade, que era a vontade da carne, de comer aquela comida. E Jesus está dizendo: não é essa comida que eu vou comer. A comida que eu tenho que comer é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qual é a obra de Deus? É estabelecer a justiça, restabelecer o equilíbrio que estava perdido. Por quê? Porque nós desobedecemos. Deus falou que quem desobedece morre, mas nós não morremos, continuamos vivos. Morremos por causa do pecado, mas continuamos vivos aí. Então, como é que ficava? Havia uma clemência, um clamor, vamos dizer assim, por justiça, que somente Deus podia fazer. Por quê? Porque se Ele nos matasse conforme realmente deveria, Ele disse: se você comer do fruto você vai morrer, nós não estaríamos aqui, nem para morrer daqui a uns 50, 100, sei lá, 120 anos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nós teríamos que morrer geral, nem estarmos aqui. Então, Jesus veio realizar a obra de Deus, que é o quê? A justiça. Fazer a justiça, fazer de tzedakah. Essa é a verdadeira tzedakah. Pagar pelos nossos erros, pagar o preço que nós tínhamos que pagar, nós, humanidade. Ele veio pagar, Ele, Deus, porque nós não tínhamos condição de pagar, porque esse preço é muito alto, não há condição. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tanto o que semeia a palavra, quanto aquele que vai colher o que foi semeado, tem que ter alegria. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa.
Às vezes nós pregamos a palavra e não vemos o resultado. Pregamos, mas jogamos a semente. Aquela semente vai brotar uma outra época. Então vem outro e colhe aquele fruto. Esse é o ditado. Um semeia, outro colhe. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros fizeram. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou, dizendo: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher samaritana, quando Jesus disse para ela: você teve 5 maridos, ela era uma mulher da vida. Ela era uma mulher perdida. Porque nenhuma mulher tinha 5 maridos naquela época, eram 5 homens. Ela era mulher de ter um monte de homem. Mas Jesus chegou para ela, ele não a repreendeu, ele não a recriminou, ele simplesmente falou: você está fazendo isso, 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 isso. Ela ficou tão chocada que ela se transformou na primeira mulher a pregar para o povo samaritano. E talvez para todos, porque não temos ideia de nenhuma outra mulher. A Bíblia não menciona nenhuma outra mulher que tenha falado de Jesus para alguém, falando as boas novas, que ele era o Messias. Não existe nenhuma outra antes dele morrer. Só depois que ele ressuscitou, Madalena e aquelas outras todas foram pregar que ele tinha ressuscitado. Mas falar que ele era o Messias, a única mulher, e a primeira foi ela. Essa samaritana que era uma mulher discriminada, porque era mulher de muitos homens. Mas Jesus chegou para ela com todo amor, falou com ela, tratou-a como uma mulher decente, uma mulher honesta. Por isso que ela ficou empolgada com ele. Muitos creram nele por causa da sua palavra. Olha só, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, que queriam ouvir mais dele. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Mas muitos haviam crido, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Ela levou o evangelho aos samaritanos e muitos creram. E diziam àquela mulher: já não é porque você disse, pelo teu dito, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. Aleluia. Glória a Deus.